E aí, isso, depois o Pastor Gaúcho ele surgiu em 2011, no Twitter ainda. Porque daí teve um processo, o Orkut foi um boom, Sim. só que daí começou a cair o Orkut, o Facebook ainda não era muito conhecido, mas já existia, e aí o Twitter estava em alta. E aí eu criei uma conta minha, e aí um dia tinha alguns perfis assim que brincavam muito com o regionalismo, o bairrista e tantos outros. E eu digo, se eu criar um perfil aqui para falar da Bíblia, aí eu criei lá, vai ser Pastor Gaúcho, Pastor Galdério. Aí botei e comecei a publicar alguns versículos, pegava e lia, né? Porque uma conversa com pessoas de outros estados, a gente falava muito sobre isso, né? Como é diferente, tu fala sobre a chimia, tu fala sobre o Guri, Piá, Cusco, as pessoas não têm ideia do que é isso. E tu que já viajou no nosso estado aqui, sabe? Tu vai em Palmeiras das Missões é uma realidade, tu vai em Uruguaiana é outra realidade, é outro dialeto, são outros elementos, né? E aí, percebendo isso, eu vou botar aqui o personagem. E se eu não me engano, um dos primeiros tweets que eu fiz foi sobre Josué. Eu coloquei, aonde tu colocar a sola da tua bota será teu, tia. E aí engajou. E aí foi engajando. Uma outra frase, a frase que eu acho que mais viralizou, foi uma que eu escrevi assim, ó, cristão e chimarrão. Se for para servir, que seja quente. E aí várias pessoas foram retweetando. E daqui a pouco começaram a surgir convites, né, para o Pastor Gaúcho. E antes disso, ele migrou para o Facebook. Mas o interessante é que um dia tinha um texto meu, que é um que também o pessoal usa bastante, que é o de Provérbios 22:6, que ensina o menino o caminho que deve andar. Eu escrevi, ensina o piá o caminho que deve cruzar, que quando for nego velho não vai se extraviar. E aí várias pessoas usaram e um dia está circulando no Facebook aquele texto, só que uma foto do Guri de Uruguaiana. Porque eu não tinha uma... Tu não tinha uma identidade. Era só uma foto de um gaúcho num cavalo meio iluminado, né? Então era uma coisa que as pessoas... Quem será que é esse? Misterioso. Misterioso. E aí a gente desenvolveu um gauchinho com uma ovelha, com uma bíblia, um chimarrão. Uma amiga diz, não, vamos fazer um desenho aqui, quem sabe? E aquilo que deu o boom, né? Hoje no Facebook tem mais de 284 mil seguidores lá, Instagram tá perto de 30 mil, TikTok recentemente eu entrei, porque daí eu comecei, primeiro eram os textos, aí depois eu comecei a gravar alguns áudios, gravei um, e eu digo, eu não tinha tanto o sotaque carregado, eu fui aperfeiçoando ao longo do processo, e eu gravei um áudio uma vez e publiquei ele. E aí algumas pessoas ouviam, SoundCloud eu acho, daí podia ouvir, aí as pessoas, eu quero baixar para mandar pro meu pai, isso aqui é muito legal, e aí as pessoas começaram a compartilhar, daí veio os vídeos também foram mais longe, né, e o convite das apresentações, 2011 surgiu no Twitter, setembro de 2020 eu fiz a primeira apresentação, que foi na Igreja Batista Brasa de Porto Alegre, que sempre esteve envolvida com tradicionalismo. Já tinham essa cultura? Já tinham. E aí começaram, eu quero te trazer. Eu digo, mas não existe. Como é que tu vai trazer? Não, vem aqui e tal. Daí comecei a criar o personagem. Vamos fazer assim, vamos... Aí eu peguei, quando eu fui, eu levei uma Bíblia e vários textos, só o que eu escrevi. Porque eu nunca tinha feito teatro, nada dessa parte, né? Levei esses textos... E comecei a ler, as pessoas riram. A segunda apresentação foi num show do Thales, em Porto Alegre, no auge, assim. Tinha umas 9 mil pessoas no ginásio Tesourinha. E algumas pessoas gostaram, algumas estranharam. Sim. Dali surgiu o convite para ir para Bagé, num show do Thales também. E aí começaram a aparecer. Aí eu comecei a ir em umas igrejas de pessoas conhecidas, fazer algumas apresentações, fui aperfeiçoando. Aí daqui a pouco já fugiu dessas pessoas conhecidas, já eram pessoas que descobriram... Fora da bolha. Descobriram da internet, queremos te trazer aqui. Daqui a pouco pessoas de fora do estado aqui, eu tô aqui em Guabiruba, Santa Catarina. Eu tô aqui em Jaguariaíva, no Paraná. E aí começou a ir para... E sem contar que os vídeos vão chegando. Daqui a pouco pessoas que... incorpora um personagem, como no Paraná, uma vez eu recebi um vídeo de um camarada que fez o Pastor Gaúcho lá. Sim, fez uma releitura. Fez uma releitura. Então, foi indo assim. Eu fui entendendo que um dia eu estou sentado numa igreja
e até a mensagem que eu compartilhei naquele dia foi sobre a pergunta de Deus a Moisés. O que é que tu tem nas mãos? E eu acho que é o que por vezes, Deus pergunta, o que tu tens aí? Porque a gente pode ser usado de diversas formas. Por vezes a gente fica questionando, agora porque um é usado pelo teatro, o outro é pela música. Cada um tem sua forma. Eu sempre fui comunicativo, sempre gostei de humor e vi ali um meio de poder alcançar as pessoas, porque eu faço uma apresentação de humor hoje e depois trago uma mensagem. Comecei a trazer uma mensagem. Uma das mensagens que eu trago é o da mulher do fluxo de sangue, que eu conto numa versão gaúcha e depois prego em cima dela. E ali eu comecei a trazer uma mensagem falando sobre virtude. E no Rio Grandense fala, né, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E aí eu falo ali, a mulher do fluxo de sangue encontra uma fonte de virtude. Foi uma das mensagens que Deus me deu nessa caminhada aí que já chega quase a 11 anos. Então, para te ter uma ideia, ali eu assumi pastor gaúcho. Na igreja que eu estava antigamente, logo quando eu era mais jovem, eu cheguei a ser convidado a ser um evangelista. Mas o pastor gaúcho, por onde eu ia, as pessoas iam dizendo, isso é mais do que um personagem, isso é uma vocação. É uma vocação. Inclusive o pastor que eu estava, depois eu congreguei com o pessoal lá da Brasa. E aí faz 2 anos que eu mudei para 3 anos que eu mudei para Novo Hamburgo, e há 2 anos o pessoal da igreja que eu estou congregando, olha, a gente entende o teu chamado pastoral e agora a gente quer, né, que tu seja consagrado a pastora que é auxiliar, né? Então, Olha queira ou só. não, se tornou um pastor, Sabe nascido em Porto Alegre, pastor gaúcho. Sabe que uma das nossas curiosidades era essa, né? Se era só um personagem ou se também havia... Mas que bacana, te ver que não é um personagem apenas, né? Foi uma ferramenta que Deus te deu, né? Que faz parte, na verdade, de quem tu é, né? Isso Não, é minha essência, não tem nada do que... Muito do que eu carrego é influência do meu pai, seja Sim. da cultura, seja evangélica, né? E aí o Pastor Gaúcho está há 7 anos no rádio e hoje tem uma das maiores audiências da rádio que eu trabalho, porque as pessoas se identificaram. No começo, muita gente criticou. Que é isso? Eu vou até contar 2 breves testemunhos, porque Sim. eu passei em aproximadamente mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. Diversas cidades que você possa imaginar, Uruguaiana, Itaqui, passei por Alegrete, passei por aqui a região, né? Litoral, eventos como Festa da Uva em Caxias, Expo Inter, a gente já fez evento. Agora tive recentemente em Paverama, numa feira lá, em Lajeado também. Mas alguns testemunhos que me marcam, sabe? Teve um que eu fui para uma igreja em Caxias e aí tava a banda Obras do Rei tocando. E eu fiz minha apresentação, tinham poucas pessoas, né? Mas eu fiz como eu sempre costumo fazer, aquele momento engraçado, daqui a pouco uma mensagem. Aí passou aquilo, né? Tu vai para casa. E aí o Josiel, que é da banda Obras do Rei, ele me mandou uma mensagem dizendo, cara, muito legal tá contigo e tal, mas deixa eu te contar aqui. Eu não lembro se era motorista do ônibus ou o operador de áudio lá. Ele diz assim, ó, tem um camarada que vai lá com a gente em todos os eventos. E aí ele chegou pra gente e disse, olha, eu fui em vários eventos, ouvi vários pastores, assim, mas a forma e a simplicidade que o pastor Gaúcho trouxe a mensagem, eu nunca mais vou esquecer. Sabe? Marcou ele. E tinha já ido em diversos eventos, congressos e tudo mais, né? Mas ele disse que foi diferente. Um outro testemunho foi numa igreja em Esteio que eu fui. E porque tem muito essa comparação, né? E é natural. Existem vários personagens gaúchos, né? Os mais conhecidos aqui são o do Guri de Uruguaiana, o Jair Cope. Tem o do Cris Pereira, que é o Gaudêncio, né? Então existe essa comparação. Muita gente acha que eu quis fazer algo, né, pensando, sendo que eu não tinha nem intenção de fazer. Essa é a realidade. Sim, nunca surgiu, quis. foi uma coisa Surgiu, foi natural. acontecendo e claro... Tu precisou se moldar, óbvio, né? E tem essa comparação. Inclusive fiz a apresentação com os dois já. Já tive a oportunidade de conhecer os dois. Estive com o Guri de Uruguaiana em São Leopoldo e com o Cris Pereira em Criciúma. Pessoas fantásticas, aceitam super bem, que legal, que bom que tu pode dentro da igreja levar um humor sadio, saudável, né? E acham bem interessante. Então aí tô numa igreja em Esteio, e aí eu vou lá, conto um testemunho. Depois da minha apresentação, brinco, né? Falo sobre família, falo sobre como mudou o mundo, né? Isso é o que eu carrego nas minhas apresentações.
E aí terminou o evento, aquele senhor veio e disse assim, eu preciso te pedir desculpa. Porque quando surgiu tal pastor gaúcho, eu via no rádio, esse camarada quer ser um guri de Uruguaiana. Mas hoje, quando eu vi tu compartilhando a mensagem, entendendo a tua vida, né, o teu testemunho, eu vi muito de Deus nisso. Então, por vezes as pessoas precisam conhecer. Sim. Talvez hoje muitas pessoas que estão acompanhando aí não conheçam, né? Mas quem já me recebeu na sua igreja, quem já viu, porque é um personagem que eu vou na igreja e já tive muitos eventos, mas tu conhece também, lá no Desafio, muitos a gente já visitou, né? Asilo, escolas. O ano passado me convidaram para uma escola, eu digo, será que eu vou conseguir? Criancinhas, 2 anos. Aí fui lá, brinquei com a criançada, tudo, entendeu? Ah, porque a Semana Farroupilha, isso é muito forte aqui no Rio Grande do Sul. As pessoas talvez não tenham ideia. Então, aí depois que as pessoas conhecem, dizem, poxa, uma pessoa que está aqui, cristã, que está usando desse meio, dessa ferramenta. Eu digo sempre o seguinte, que são 3 pilares. A alegria, o humor, e a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, fala sobre que é um bom remédio ainda. A cultura gaúcha, que é muito forte, que é uma forma, digamos, é uma linguagem, né? Sim. A gente tem até um dicionário gaúcho e a fé cristã. Então, esses 3 pilares que pautam o pastor gaúcho. Então, as pessoas vão se identificar, seja por ser cristão, seja por ser gaúcho, ou por gostar de um humor, que é o que carrega o personagem, e aí acaba aceitando aí pelas redes sociais. Eu digo, rádio, rede social e presencial, né? Onde a gente está também. A experiência que a gente teve, às vezes que eu tive o privilégio assim, de estar junto numa ministração sua, a gente sempre observa o público, né? As pessoas, qual é o comportamento delas. E acho que você teve umas 2 vezes lá no Acampando com Deus, lá que a gente fazia lá no Centro de Recuperação. E eu fiquei assim impressionado pela quantidade de pessoas que não conheciam o Evangelho, que a gente conhecia mais ou menos as pessoas que estavam lá, e o nível de concentração delas, justamente por tu explorar esses elementos da nossa cultura, mas muito mais do que isso, em nenhum momento abrindo mão da mensagem. Né? Sim. A mensagem sempre ali próxima, e eu fiquei impressionado, pensei assim, nossa, o coração dessas pessoas eu não conseguiria alcançar, né? Mas agora com uma linguagem sadia, saudável. Então, nossa, isso eu acho que enriquece muito. E isso, às vezes, as pessoas não né? Às vezes, talvez, mas ele tá só fazendo um personagem gaúcho. Talvez elas não entendam, né? Mas eu quero encorajar você aí, né? Você aqui, a sua igreja que não conhece ainda, leve. Fantástico. No final, ele vai deixar as redes sociais. Mas eu tenho uma curiosidade também. A questão assim, houve algum embate, né? Principalmente no início. Depois, hoje, todo mundo sabe. Né? Eu acho que a maioria das pessoas, não vou dizer que talvez elas não tenham o alcance do quão preciosa é a ferramenta que Deus te deu. Mas eles sabem já reconhecem o pastor gaúcho chegar na frente de uma igreja, já sabem, né? Sim. Que é o pastor gaúcho. Mas como é que foi, assim, a resistência? Porque a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, tem muitos pastores muito tradicionais. Sim, sim. Eu, por exemplo, conheço pastores que eles não permitem nem que as pessoas entrem de bombacha na igreja e tal. E eu já vi em muitas dessas igrejas tradicionais, em muitos eventos assim. E houve, assim, alguma piadinha, alguma resistência, algum comentário? Porque como tu é uma pessoa pública na internet, as pessoas falam que elas entendem que tem que falar, né? Um comentário aqui, outra... Tem alguma coisa, assim, que ao longo do tempo, assim, tu te entristeceu nesse aspecto ou não? Muito, muito. Eu digo, agora eu já tô calejado e vacinado, né? Sim. Mas por várias vezes eu digo, eu não preciso me incomodar com isso. Vamos aqui excluir e mais chega. prático, né? Mas daqui a pouco tu recebe uma mensagem, por exemplo, uma vez uma jovem comentou, olha, eu tô voltando para Cristo porque eu vi aqui uma postagem. Sabe? É uma coisa bem humorada, os versículos. Primeira questão que as pessoas disseram, tu não pode alterar a Bíblia. Porque foi uma das primeiras coisas que até hoje as pessoas comentam. Tu não pode alterar a Bíblia. O que eu estava fazendo? Trazendo para uma linguagem gaúcha. Isso no aspecto das pessoas cristãos e igrejas mais tradicionais. Só que, por um outro lado, uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina fez a dissertação do mestrado dela lá, falando sobre o pastor gaúcho. Como é evangelizar usando uma linguagem
regional. Olha só. Né? Inclusive a professora lá da Faculdade de Letras, ela recomendava para os alunos, eu quero que vocês façam um trabalho sobre o pastor gaúcho. Eu tive lá na Que universidade. legal. Porque ela diz assim, ó, tu tá evangelizando nesse campo digital, tu tá espalhando a Bíblia. Uhum. Tu tá falando da palavra de Deus. E ao invés de... porque aí ela compartilha, eu não lembro o termo, mas que tem obras que aí vão, tipo... tem muitas coisas que surgem, aí vão dizer assim, que a Bíblia é isso, que... só que o meu não. O que eu postava, as pessoas automaticamente despertavam uma curiosidade de ler o que estava na Bíblia. Num salmo, num provérbio. Fazer uma comparação. Fazer uma comparação. Então ela acabava por exaltar ainda mais a palavra de Deus, né? Então essa é uma questão. A outra é que as pessoas não entendem digamos, o humor dentro da igreja. É aquela história, tá brincando com as coisas de Deus. Sim. Sabe? Então isso foi, e até hoje, por vezes, daqui a pouco posta um vídeo lá, que tu tá fazendo uma apresentação. Uma coisa que me trouxe um pouco de paz, tranquilidade, eu fiz uma apresentação junto com o pastor Cláudio Duarte em Novo Hamburgo. E naquele dia eu pedi para ele orar. E eu lembro até hoje que ele fez uma oração dizendo, muita gente não entende, né? Mas que o Senhor continue abençoando a vida dele para que ele prossiga esse projeto. Porque é isso. A gente está sujeito, muita gente não vai entender o que a gente está fazendo, né? E nem conhece o nosso coração. Só tem uma pessoa que conhece o nosso coração, né? Tá aí diante de mim, se tem uma coisa que eu não tô fazendo, as pessoas pensam, deve estar faturando. Quem me conhece sabe, já fui em diversas igrejas, sem cobrar absolutamente nada, né? Ofertar minha vida, o meu tempo para estar ali junto. A gente quer arrecadar alimentos, eu tô junto. A gente quer fazer um trabalho aqui para comprar equipamento, eu tô junto. Eu vou somar, eu quero servir aqui. E são 10 anos praticamente fazendo isso. Viajando, por vezes até, eu digo meio que loqueando, porque fazendo bate-volta no interior do estado, às vezes sozinho. Não gosto de dormir fora de casa, deixar minha família. Geralmente vão comigo, mas quando não vão, eu já quero voltar logo em seguida, né? Então, agora eu já estou mais tranquilo. Muitos pastores vieram que me conhecem. Cara, fique em paz, isso vai acontecer, porque tu está exposto. Quem está na internet está exposto. Se tu não quer levar pedrada, não aparece na internet, não aparece no YouTube, ninguém vai tocar nada em ti, vai ficar tranquilo. Agora, se tu te expõe, como saiu matéria no site da Globo G1 em 2015, né? Saiu matéria nos portais do segmento gospel, tu chega a 200 e poucos mil seguidores numa rede social, tá sujeito, né? Então daí eu fui entendendo. Mas várias vezes eu pensei, vou... E aí recebi a mensagem, por exemplo, tem um querido pastor, até um abraço para ele, pastor Josiel. Ele tem um trabalho Artistas de Cristo no Paraná. Que legal. E ele você me mandava. E ele foi criado, ele é de lá, mas criado... Tem muita gente que são de outros estados, mas conhece muito bem e valorizam muito mais a cultura gaúcha que a gente. E ele dizia, rapaz, não para, rapaz, que é isso? Vai dar importância. Quantas pessoas de fora, que nem me conheciam pessoalmente, mandavam mensagem. Porque às vezes diziam, a partir de hoje eu tô... Chega de internet, eu tô largando tudo. E eles mandavam mensagem, continua aí, teu trabalho é bom, compartilho. Teve um querido pastor aqui do Vale do Taquari, que ele era sargento abrigado. E eu tive na igreja dele várias vezes, e ele diz aqui, eu evangelizo os policiais aqui com os teus textos. Eu pego o salvo aqui, mando no WhatsApp, compartilho com eles, falo da palavra por intermédio dos teus textos. Então é isso que importa, né? Que a mensagem está sendo levada. E não é minha, eu digo para as pessoas, porque tem gente que usa, compartilha. Segundo o levantamento da professora, foram mais de 500 versículos que eu transcrevi. Eu não tenho nem ideia. Foi fazendo e elas conseguiram catalogar tudo isso. Fizeram tudo isso para fazer... Nossa, que trabalho, hein? Fizeram para fazer a dissertação que rolou aí nas universidades, né? Tem alguma coisa online, se pesquisarem. Então, mais de 500, porque eu fazia. Botava ali no Twitter, botava ali no Facebook, né? Alguns versículos. Alguns diziam, eu faço toda a Bíblia. Eu não tenho essa pretensão. Aquilo que eu vejo, às vezes é uma mensagem, daqui a pouco eu estou te ouvindo lá. Essa mensagem é boa, peraí, o que eu posso adaptar aqui num texto? Porque além de usar a linguagem gaúcha, uma coisa que eu gosto de usar bastante é o ditado gaúcho, né? Sim. O gaúcho, para tudo, tem um ditado. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus veio buscar aquele que estava perdido.
Qual é um ditado para perdido aqui? Tu tem vários. E tem um que é mais perdido que cebola em salada de fruta. Tu já viu uma cebola em salada de fruta? Ou mais perdido que cupim metalúrgica. O que ele vai fazer lá? Então eu usava esses ditados, né? Porque Jesus veio buscar o vivente que estava mais perdido que cebola em salada de frutas. Então, de uma forma assim, tu acaba falando o que é esse perdido e levando a mensagem para eles. Né? E uma das essências que eu percebo assim do humor, e dessa maneira mais ampla, é que às vezes tu explica uma coisa muito complexa de maneira muito simples, né? E sem perder a profundidade. Isso eu acho maravilhoso, quem consegue assim, fazer essa... Porque, por exemplo, eu que venho mais de uma área mais teológica, para nós é difícil explicar uma coisa simples, entende? Sim. Parece que a gente complica tudo, né? Não, e às vezes um meme... Eu tinha muita dificuldade com essa questão de humor. Também foi um paradigma que teve que cair dentro de mim isso aí, sabe? E hoje eu vejo a importância de um meme, de um vídeo de 30 segundos, assim, informações, um versículo. Como isso abre uma porta enorme, né? E eu acho que faz isso muito bem. Não, tá falando isso e claro que é um trabalho, porque eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler o texto. Não é uma coisa assim. Só que daí eu leio lá atualizada, mas daqui a pouco eu tenho que ver nova linguagem de hoje, daí vou buscar outras versões para entender. Agora eu entendi de que forma eu posso explicar isso. Então tem pessoas que pensam, o camarada tirou da cabeça. Não, vou lá, faço uma leitura para tentar entender. Eu gosto muito de usar a Bíblia online, que tem várias versões ali, né? E aí acabo atualizando, esse texto combina, daqui a pouco ouço um pastor, uma expressão que ele usou, alguma coisa, coloco ali. E eu digo que o personagem Pastor Gaúcho também ele representa muito dos pastores que eu já ouvi, né? Porque como eu trabalho em rádio, eu ouvi muitos pastores. Muitos pastores. Eu digo aqui, hoje a gente tem, que é uma referência aqui no estado, pastor Isaías Figueiró, eu era operador de áudio dele. Nossa, né? Que aprendizado. O pastor Paulo Terra, que eu conheço até hoje, também, esses pastores tudo, o pastor Leandro Ângelo também, Sim. Quantas vezes eu fiz mesa de áudio para ele, tantos pastores que estão na Assembleia de Deus e tantas outras igrejas, que eu estava lá do outro lado do estúdio ali, do aquário, né? Ouvindo pastores, ouvindo mensagens, quantas mensagens eu ouvi, né? Então, dessas hoje eu transformo, então represento um pouco desses pastores, né, do Rio Grande do Sul. Tem um pouco de cada um. E sem contar a história, né? Porque tem pessoas que não entendem, que nem tu comentou. Não pode, tem igreja que não autorizam, mas, se não me engano, o Nils Taranja tem uma foto dele pilchado, né? Tem de pilchado. Pilchado, evangelizando que no foi Rio aquele que, nossa, o que fez pelo Estado aqui não tem explicação, é um legado extraordinário. E aí não lembro qual foi eu estava ouvindo alguém falar sobre isso, né? Diz, quando o pessoal vai para a África, todo mundo quer botar roupa de africano. Agora no Rio Grande do Sul não pode usar, essa cultura não é. Então a gente vive com essas barreiras. E tem até um querido irmão que eu recomendo que tu traga aqui, que é o Gesiel Dias, que faz um trabalho, tem inclusive o Projeto Piquete, e músicas, gravou agora um CD com várias canções da harpa em versão gaúcha, e ele faz um estudo e ele diz, é um mundo que a gente não se deu conta que pode, que é o de CTG, tem CTG espalhado pelo mundo. Sim. Cultura gaúcha sendo espalhada pelo mundo, e tu pode, né, através de uma linguagem, através da cultura, e ele dá um exemplo sobre a cuia, né, do chimarrão. Ele disse que isso aqui é uma forma de conectar com as pessoas. Ele disse que um dia foi numa igreja e só tinha um camarada com uma cuia, e o cara era paulista. Por que tu tá fazendo? Tu gosta? Não gosto. Por que tu tá carregando essa cuia? Porque as pessoas vêm e começam a conversar comigo. E se identificam. As pessoas se conectam comigo através de uma coisa. Chega e deixa eu tomar um chimarrão aqui. Sim. E esses dias a gente saiu do estado e eu fui pregar em uma igreja em Santa Catarina, em Governador Celso Ramos, e atrás de mim tinha uma família com chimarrão. Aí comecei a conversar com eles, daqui a pouco nós estávamos uns 15 gaúchos ali. Um veio vindo, outro foi chegando. Então, para te ver como a cultura... Então, desconsiderar a cultura é uma espécie de uma ignorância, né? Então, nossa, é muito forte. Muito forte mesmo. E é uma questão de saber a linguagem. Tu tem várias formas de hoje comunicar algo, uma mensagem. Tu precisa ser entendido, né? Queira ou não, quando eu uso uma expressão guri, piá, cusco, o gaúcho entende. Outras pessoas não. Sabe o que tu tá falando. Postou lá, as pessoas já chamam a atenção. Peraí, o que tá dizendo aqui?
o marketing usa dessa ferramenta setembro. Todos os comerciais, seja uma Magazine Luiza, seja essas grandes redes, vai usar a cultura gaúcha, vai botar lá o hino do Rio Grande, a bandeira do Rio Grande, para comunicar e parabenizar o gaúcho. Então, é isso que a gente está fazendo. A música gaúcha, hoje a gente tem aí a banda Opus Dei, teve outras bandas, né, que vieram antes, mas que entenderam isso. Vamos usar desse meio. E olha o que é a banda Opus Dei hoje. Nossa, eu já tive o privilégio de estar com eles. O alcance deles é uma coisa extraordinária, uma coisa assim de parar. Eu me lembro de uma cidade que a gente estava junto, que a rua principal da cidade ficou toda fechada. Cheio de gente. E foram, né, outros que eu tive a oportunidade de conversar, porque daí tu vai pegando, aprendendo coisas. Hoje tu tem um nicho. E aí eles comentando. Porque quando a gente começou, a igreja nos criticava e as bandas de baile nos criticavam também. Não é um nenhum. Vocês estão querendo roubar o nosso... Aí tomava dos dois, né? Então, só que eles abriram caminho. Sim. Um dia eles foram os primeiros e depois vieram tantas e tantas outras bandas, né? E hoje temos várias, hoje já é mais aceito, hoje as pessoas entendem um pouco mais isso, a igreja explora um pouco mais isso, essa forma, e eu tive a oportunidade de ir em CTGs e como a gente é bem acolhido por eles lá. Estive com alguns pastores, a gente fazendo apresentações, tertúlias, fizemos uma comida aqui e tá lá, a porta tá aberta. Pô, vocês têm uma mensagem, vocês são bem-vindos, vocês carregam também essa identidade gaúcha, vocês são bem-vindos aqui. E sobre o meu programa, quantas pessoas me mandam mensagem, eu lembro que logo que eu comecei o programa, e as pessoas mandaram mensagem assim, eu nunca parei para ouvir um pastor. Mas quando falaram pastor gaúcho, me chamou a atenção. Aí eu comecei a ouvir. E de pessoas que dizem assim, o meu vizinho, ele não vai na igreja. Mas todo domingo ele bota o volume a ouvir o programa do Pastor Gaúcho. Então, dessa forma, como eu disse, o humor, a cultura gaúcha e a fé sendo compartilhada.